Os Kryptonianos são uma das raças mais poderosas de todo o universo DC, com alguns deles sendo os seres mais poderosos de seus universos. Mas qual é o Kryptoniano mais poderoso de todos? Nesse vídeo é isso que eu vou estar mostrando pra vocês. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, como vocês perceberam aí pela chamada do vídeo, é isso mesmo. Hoje eu vou fazer um vídeo de tier list ranqueando os Kryptonianos mais poderosos pelo nível de poder deles. Então, só deixando claro uma coisa antes de partir para os participantes, é que eu deixei de fora vários personagens alternativos, versões alternativas do Superman, da Supergirl, entre outros Kryptonianos, porque esse não é o foco do vídeo. O foco é falar sobre os personagens do universo principal. Mas obviamente vão ter alguns personagens que não são da Terra Zero, porque eles meio que são exceções. Eles não são desse universo, mas eles costumam aparecer em HQs dessa Terra. Então vocês vão ter alguns personagens que se adequam a essas condições, beleza? Mas via de regra, a maioria dos personagens são Kryptonianos da Terra Zero ou personagens que têm alguma conexão com o DNA dos Kryptonianos de alguma forma. Mas eu priorizei aqui personagens que têm relação com os personagens principais, não necessariamente só, é um Kryptoniano, um Daxamita, um Faleusiano ou algo do tipo. Eu tô falando principalmente de personagens que têm alguma conexão direta com o Superman principal, beleza? Porque senão eu teria que falar de muita gente e entre eles tem muito figurante, coisa do tipo, e aí eu acho que não valeria tanto a pena. Mas indo direto ao ponto, uma outra coisa que eu tenho que deixar claro aqui é que nós vamos ter o Hal dos Novos 52 aqui na lista, mas nós não vamos ter o Hal e outros deuses kryptonianos do pós-crise, porque o Hal dos Novos 52 não é literalmente o deus kryptoniano, ele é um cara usando o nome, enquanto os deuses kryptonianos são outra coisa. Mas enfim, chega de enrolação e bora logo falar dos personagens que estão nessa tier list aqui. Bom, vamos lá. Os personagens que estão nessa tier list são o Apocalipse, o Bizarro Clone, o Bizarro da Terra 22, o Erradicador, a Faora, o Jor-El, o Kenan Kong, o Krypto, o Lor Zod, o Non, a Poderosa, o Hal dos 952, o Rogal Zahar, o John Kent, o Connor Kent, o Superboy Prime, o Super Cyborg, a Supergirl, o Kal-El da Terra 2, o Superman pré-crise, o Calvin Ellis, o General Zod, a Ursa, o Superman, o Ultraman e o Reel. Então esses são os personagens que estão aqui, mas uma coisa que eu acho interessante já falar desde agora é se você acha que falta algum personagem, comenta aí que eu posso estar fazendo uma parte 2, ou até mesmo fazendo esse vídeo de novo no futuro, refazendo ele com algumas atualizações, porque cara, quadrinho é isso, eles atualizam constantemente, nessas atualizações do nível de poder dos personagens e coisa do tipo, acaba que muita coisa muda. Então, em um ano um personagem pode ser mais forte, no outro pode ser outro, e coisa do tipo. Então, como esse tipo de coisa muda bastante, eu posso estar refazendo esse vídeo no futuro. Mas enfim, a primeira coisa que eu vou fazer é falar sobre os personagens menos importantes, por assim dizer. Eu não vou começar falando dos medalhões, nós vamos para os personagens mais próximos de figurante. Então, vamos lá, né? A primeira personagem da lista é a Ursa. E assim, a Ursa, pra quem não sabe, é esposa do Zod e mãe do Lor. Ela é uma kryptoniana normal, mas ela era uma militar e tudo, então ela deve ser superior a kryptonianos normais. O grande problema da personagem é que ela não tem muitos feitos. Se eu não me engano, o único grande feito que ela tem foi uma vez onde ela enfrentou a Supergirl e conseguiu vencer. Só que ela tava usando artifícios, ela tava com kryptonita, por exemplo. Então, não contaria pra versão base dela. Mas falando um pouco dos feitos da Ursa, basicamente, ela é uma kryptoniana bem poderosa se você comparar ela com kryptonianos normais, mas entre os personagens mais importantes, digamos assim, ela não é grande coisa não. Mas ela tem alguns feitos interessantes, como por exemplo, enfrentar a Supergirl e o Superman. Mas uma coisa que eu tenho que deixar clara, nas duas lutas ela não estava vencendo algo do tipo por capacidade própria. Ela estava usando armas e em uma delas ela até mesmo usou kryptonita. Então assim, a Ursa é forte? Ela é, mas dentro dos padrões kryptonianos, ela não é grande coisa não. Então é por isso que ela vai ficar no rank D. Assim como eu vou estar deixando a Faora também no rank D, porque elas estão mais ou menos em situações parecidas e elas cumprem funções bem semelhantes também. Elas geralmente são as parceiras do Zod. Então, basicamente, a única coisa que eu deixaria como uma vantagem para Faora é que ela já conseguiu fazer coisas mais impressionantes, como por exemplo, quando ela conseguiu enfrentar o Superman e a Mulher Maravilha. Assim, do Superman ela tava ganhando nos Novos 52, porque o Clark não sabia lutar e ela sabia, mas quando a Diana começou a lutar, ela foi amassada, mas ainda assim é um feito interessante.
mas ela não é nada muito grandioso não. A única coisa que vai colocar ela um pouquinho acima da Ursa é meramente o fato de que ela luta contra os personagens com uma certa frequência maior, e ela não usa tanta fraqueza, ela não joga sujo, por assim dizer. Então por isso nós vamos deixar a Faora na frente da Ursa. O próximo é o Non. E assim, o Non ele é bem interessante porque ele não é um kryptoniano muito importante, ele não tem tantas aparições de uma forma geral, mas ele é um cara que nas vezes que ele aparece, ele demonstra algumas coisas interessantes. Porque assim, para começo de conversa, ele é um kryptoniano bem grande, ele é muito maior fisicamente do que os outros da espécie. Ele é basicamente um armário. E só pra vocês terem uma ideia, eu vou estar deixando aí na tela uma comparação do tamanho dele em relação ao Superman. E o cara parece um guarda-roupa. Então assim, você consegue só no olhômetro saber que ele é forte fisicamente. E bem forte mesmo. Mas via de regra, ele não tem grandes feitos não. Ele basicamente vai lutar contra a Mulher Maravilha, Superman e coisa do tipo. Mas ele não é muito chamativo, ele não tem tanto destaque, por assim dizer. Mais um feito interessante que ele tem nos Novos 52 foi quando ele sobreviveu a uma luta com o Apocalipse. E é por isso que eu vou colocar ele acima da Faora e da Ursa. Porque, bom, ele é fisicamente mais forte, mas tem uma questão também. Ele é burro, então provavelmente as duas têm condições de derrotar ele na base da inteligência, usando o QI delas e tudo. Mas aí também não é muito difícil porque, como eu disse, o cara é burro. O próximo personagem que eu vou colocar aqui é o Lord Zod. E assim, o Lord, ele conceitualmente seria inferior tanto à Faora quanto à Ursa, mas ele tem feitos concretos mais interessantes. Porque basicamente, desde criança, o moleque é muito forte. Ele já consegue lutar contra Lanternas Verdes e ganhar deles, como por exemplo, ele já fez contra o Guy Gardner. Então assim, por mais que ele não seja um personagem muito importante também, como a maioria dos kryptonianos mais secundários, ele raramente aparece, o Lore, ele tem muito potencial. E inclusive, no futuro da Terra Zero, ele é um cara bem poderoso mesmo. Ele já chegou até mesmo a lutar contra o Superman do Renascimento. E beleza, ele foi amassado e ele tinha ficado décadas debaixo de um sol amarelo, de 2 sóis amarelos na verdade. Mas ainda assim, ele tem feitos interessantes porque é como eu falei, se criança ele já tá conseguindo lutar contra gente do nível do Guy Gardner, por exemplo, adulto ele obviamente vai ser muito mais forte, mas conceitualmente ele é inferior à Faora e à Ursa, mas como ele tem alguns feitos eu vou colocar acima, porque é algo que eu sempre falo nos vídeos de tier list, é que eu priorizo o feito concreto ou feito de uma forma geral acima de escala, né? Escala com personagem não costuma dar muito certo não. Mas enfim, o próximo personagem que nós vamos falar aqui é o Calvin Ellis. E assim, para começo de conversa, o Calvin Ellis é uma versão alternativa do Superman da Terra 23. Ele é basicamente o Superman presidente. E, bom, ele não é um personagem que tem tanto destaque, mas ele também não é um personagem tão próximo de um figurante como esses últimos 4. O Calvin Ellis, ele é basicamente um Superman alternativo que tem um certo destaque dentro das histórias que relacionam ao multiverso, apesar de que ele em si não tem tanto foco assim. Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns feitos dele, que aí eu acho que dá pra vocês terem uma base um pouquinho melhor do nível de poder do personagem, e aí eu falo onde eu vou escalar ele de fato. Bom, como eu disse, ele é um personagem um pouco mais alternativo, mas que ao mesmo tempo tem mais destaque do que esses últimos que eu falei. E entre alguns feitos dele bem interessantes, tem um onde ele enfrenta o Ultraman, que bom, é um cara que tá nessa lista, então quando eu falar um pouco dele, vocês vão ter uma base sobre o nível de poder do Ultraman e tudo. Mas um outro feito também interessante foi quando ele enfrentou o Super Doom. E por mais que ele não tenha vencido o Super Doom, ou minimamente seja do nível dele, só dele tá conseguindo lutar, já é um feito bem interessante. Isso porque o Super Doom já matou 2 Supermans alternativos, inclusive. Então assim, se eu tivesse que escalar ele certinho aqui dentro dessa tier list, eu basicamente faria o seguinte: por mais que ele tenha um feito enfrentando o Super Doom, que é um feito realmente muito impressionante, então eu vou estar colocando ele acima aqui no rank A por enquanto, mas talvez eu mude ele pra baixo depois, porque alguns outros personagens têm feitos mais impressionantes, têm feitos mais evidentes e tem uma base muito melhor pra estar aqui. E tem um agravante, né, de que esse feito contra o Super Doom é dos Novos 52, e nos Novos 52, via de regra, sim, a maioria dos personagens era mais fraco do que eles são hoje. Então, por consequência, como meio que tá todo mundo mais forte, ele não teria como escalar tão acima. E, bom, por enquanto eu vou deixar ele aqui no A, mas eu provavelmente vou mudar ele pro B depois. Mas enfim, vamos falar agora do Jor-El. E bom, o Jor-El ele é interessante, porque assim, a fase mais famosa do personagem é o Jor-El sem poderes, né? Ele em Krypton normal. Só que o Jor-El ele tem alguns momentos onde ele aparece novamente. E, sobretudo no Renascimento, quando ele volta como Oz. E aí nós temos muitas coisas faladas sobre ele, sobre o que ele fez exatamente e tudo,
mas o ponto principal ele é acima de um kryptoniano base, mas você não tem muita informação sobre isso. Ele, na forma de Oz, ele tinha a capacidade de soltar raios de kryptonita pelos olhos, e ele conseguia lutar contra o Superman do Renascimento. E por causa disso eu vou deixar ele no rank B, e inclusive eu vou pôr o Calvin Ellis atrás dele aqui nessa categoria também. Mas é isso, não tem muito o que dizer sobre o Jor-El não. Apesar de ter bastante revelação sobre ele, é mais coisa relacionada a lore do que nível de poder mesmo. O próximo personagem pode surpreender muita gente, que é o Krypto. E cara, o Krypto, ele é uma coisa muito absurda. Pra começo de conversa, você ia achar que ele é só um cachorro kryptoniano, então ele é forte e tal, mas nada muito grandioso. Só que assim, uma coisa que o filme do Superman deixou bem claro, ele serviu pra exemplificar isso, é que o Krypto, por mais que seja um cachorro, ele, cara, é muito poderoso. No filme ele consegue lutar com o Ultraman, mas nas HQs ele é muito mais absurdo do que isso. Basicamente, com uma mordida, ele conseguiu matar alguém da raça do Mongu. E bom, cara, é aquilo, o Mongu é um alien que consegue vencer uma porrada de super ser. Ele é literalmente um campeão galáctico de combate. Ele vence personagens que tem essa mesma categoria, como por exemplo a Estelar, o Draga, entre outros. E assim, o Krypto tirou pra nada alguém da espécie dele que tava minimamente pareada a ele. Mas aí tem uma grande questão sobre esse feito também, que é relativamente parecido com o que eu falei do Calvin Ellis, porque o Mongu, ele é um personagem que vai mudando conforme o tempo passa. Normalmente, cada aparição nova é outro Mongu, porque o que acontece é que o nome deles é passado de geração para geração. Então, quando o filho mata o pai dele em combate, ele toma o nome dele e aí tem uma geração nova. E assim, cara, isso vai se repetindo pra sempre, basicamente. Então, vencer um personagem da espécie dele não é tão impressionante assim. Mas nós temos um grande diferencial pro Krypto, digamos assim. Ele literalmente já enfrentou o Superboy Prime. E não, você não ouviu errado. O Superboy Prime, que é um dos kryptonianos mais poderosos que tem e que tá nessa tier list, eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Cara, o Krypto conseguiu ferir ele. Mais de uma vez, inclusive. Tanto na primeira aparição quanto depois. Então, via de regra, o Krypto é muito poderoso. E eu vou colocar ele aqui no rank A, porque ele não tem feito concreto. Mas os feitos de escala dele são uma coisa bem impressionante. Agora, nós vamos falar aqui do Reel. E bom, o Reel, ele é interessante. Porque assim, ele é dos Novos 52. Então, via de regra, ele seria bem fraco teoricamente. Só que o poder principal dele é uma manipulação cronal. O que significa que basicamente ele vai manipular o tempo. E a partir dessa manipulação cronal, ele consegue botar linhas do tempo, universos, multiverso e etc. Tudo assim em risco, tudo em xeque mesmo na base do poder. Então, por mais que fisicamente ele não seja tão poderoso quanto os próximos personagens que podem estar aparecendo nessa lista, ainda assim o poder bruto dele é um bagulho ridículo. E assim, se eu tivesse que considerar feito concreto, ele estaria acima do Krypto. Mas como não dá pra desconsiderar que vencer o Superboy Prime ou minimamente ferir ele é uma coisa muito absurda, mesmo sendo feito de escala, ainda assim eu vou deixar ele abaixo do Krypto. E bom, o próximo personagem também é dos Novos 52 e é o Hal. E assim, esse Hal dos Novos 52 não é literalmente o deus kryptoniano e tudo mais. Esse Hal é basicamente um kryptoniano normal, mas por causa de uma manipulação temporal ele acabou entrando em contato com os poderes e ele tomou o nome de Hal pra si. Mas ele não é literalmente o Skyfather do panteão de deuses kryptonianos não. Mas ainda assim ele é muito forte, tá? Ele consegue vencer fisicamente o Superman em algumas lutas, mas o que é o diferencial dele é que ele tem um inconsciente coletivo, que é basicamente uma força cósmica de poder que, bom, teoricamente não tem um limite propriamente dito. Isso depende exclusivamente da fé que as pessoas depositam nele. Então assim, o conceito dele é um bagulho muito absurdo. Por causa do inconsciente coletivo, ele consegue manipular a realidade, coisas do tipo. Então ele é um cara bem poderoso, mas ele não tem feitos concretos. Só que, cara, assim como eu coloquei o conceito do Reel e do Krypto acima dos personagens aqui, eu vou colocar o do Hal também. Eu vou colocar basicamente o Hal aqui no rank A. Eu vou deixar ele aqui abaixo do Reel, mas é isso. Não tem muita coisa além disso que eu possa dizer, além de que ele já enfrentou o Rei Shazam, né? Que é o Shazam contaminado pelo Batman que ri e tudo, e ele tava tão forte que ele tava randomizando deuses por aí, e aí uma das vítimas dele foi o próprio Hal. Mas é isso, não tem muito o que dizer. E, bom, o Hal apareceu no Renascimento, nessa luta contra o Shazam, mas ele não mostrou nada, então não tem como saber se ele tá muito mais forte, se ele tá mais fraco, ou algo do tipo. E, bom, baseado no que aconteceu, eu diria que ele não mudou o nível de poder, porque esse mesmo Shazam foi randomizado pelo Superman depois, mas enfim. O próximo personagem é o Kenan Kong. E assim, o Kenan Kong, ele é um personagem do Renascimento, e explicando um pouquinho sobre ele não é exatamente um kryptoniano, ele é um humano, só que ele tá com os poderes do Superman dos Novos 52. Então, basicamente, como ele tá com os poderes do Clark dessa época, ele vai estar basicamente no mesmo nível que o Superman dos Novos 52, e não é nada muito chamativo assim. Só que ele tem alguns feitos melhores do que o Jor-El e o Calvin Ellis, porque ele realmente luta com personagens e ele tem HQ própria. Então, obviamente, ele vai ter mais feitos mesmo. Um desses feitos é quando ele enfrenta o Superman Zero, que era alguém também do nível do Superman dos Novos 52, e ele teve 3 ou 4
lutas contra o Superman Zero e ele sempre foi muito pareado. E nas duas últimas ele já tava muito forte mesmo. E assim, ao longo prazo, o Kenan foi ficando cada vez mais poderoso. E hoje em dia, no Renascimento, ele tá mais ou menos no nível do Superboy. E por causa disso, eu vou colocar ele acima aqui no rank B ainda. Porque ele não tem feitos concretos, como por exemplo, destruir galáxias ou coisa do tipo. Mas ele já tá mais ou menos numa escala mais impressionante, né? Ele consegue lutar contra gente mais forte. Vamos lá aqui pro próximo personagem. Nesse caso, o próximo personagem é o Bizarro Clone. Basicamente, o Bizarro criado pelo Lex Luthor. E assim, já falando um pouquinho sobre ele. Via de regra, ele vai estar mais ou menos no nível do Superman. Pelo menos o Superman contido. Ele vai estar lutando contra ele mais ou menos de igual para igual e tudo. E vai ter sempre uns feitos mais ou menos nesse naipe. Ele não vai se destacar tanto dos outros personagens. Mas, cara, depois que ele começou a aparecer com o capuz vermelho, lá no grupo dos Foras da Lei, as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. Porque ele parou de só ter alguns feitos mais alternativos, mais buchas até certo ponto. E aí ele começou a ter alguns feitos bem absurdos, inclusive. Como, por exemplo, quando ele derrotou o Trigon. Mas, assim, esse feito dele derrotar o Trigon, por mais que seja um bagulho absurdo, ainda é muito isolado no que o personagem costuma fazer. Então eu não acho que seja justo considerar que ele tem esse nível mesmo. Mas é aquilo, ele é um personagem do Renascimento, ele luta contra gente mais ou menos desse nível e coisas do tipo. E por ele ter esse feito, eu vou considerar como um desempate, subindo ele um pouquinho nessa categoria e vou deixar ele acima, obviamente, do Hal. Mas eu não acho que seja justo considerar ele acima do Real, porque o Real tem feito concreto, enquanto ele não tem. Ele tem feito de escala. Então, por enquanto, eu vou manter assim. Já que eu já falei do Bizarro Clone, vamos falar aqui do Bizarro de um universo alternativo, do mundo Bizarro. E bom, esse Bizarro, ele é basicamente uma versão alternativa do Superman. Ele costuma aparecer bastante nas HQs do Clark. E assim, uma diferença desse Bizarro pro outro é que o Bizarro Clone normalmente está atrelado a outros personagens, enquanto o Bizarro do mundo Bizarro tem meio que uma história própria, né? Ele tem meio que uma lore só dele. Ele tem uma família e tudo mais. E assim, ele tá mais ou menos no nível do Superman do Renascimento. Ele é um ser extremamente poderoso e o auge dele não tá sendo considerado aqui, que é essa imagem que tá aparecendo, que inclusive é de uma história que eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada aí, que é quando ele domina a Terra, basicamente. Mas assim, como eu disse, ele é mais ou menos do nível do Superman do Renascimento, mas ele não tem feitos concretos, por assim dizer. Então, eu vou colocar, com muita dor no coração, ele abaixo do Bizarro Clone. Apesar de eu achar que ele é mais forte, sim. Mas por feitos concretos ele fica abaixo, por feito de escala também. Então meio que eu vou deixar ele aqui, mas conceitualmente ele seria superior. O próximo personagem é o Erradicador. E uma coisa muito interessante sobre o Erradicador. Basicamente, o Erradicador, ele é um programa. Ele não é exatamente um ser vivo. Ele é um programa kryptoniano que criou forma. Ele basicamente tem como função preservar a espécie. E desde sempre, o Erradicador foi um vilão do Superman muito forte. Ele já conseguia lutar contra o Clark lá no pós-crise e ganhar dele. Inclusive, durante boa parte do pós-crise, o Erradicador era meio que mais forte do que o Superman mesmo. Até porque tem uma grande questão. O Erradicador, ele não é simplesmente um kryptoniano normal. Ele absorveu a alma de vários personagens de Krypton. E por isso, ele é muito mais forte do que um kryptoniano normal. Mas ele também não tem nada muito chamativo no que tange feito concreto. Só que, em feito de escala, ele já conseguiu lutar contra o próprio Superman, como eu falei, e ele também já conseguiu lutar contra a Hellbeth, a armadura do Batman feita para lutar contra deuses. Mas assim, ele não tem feito concreto, mas ele é do Renascimento e é um personagem que dentro do Renascimento tem bastante reconhecimento mesmo, ele é relativamente poderoso, então eu vou colocar ele acima do Hal dos 952 também. Isso porque eu não vejo como o Erradicador seria randomizado pelo Shazam, por exemplo, como o Hal foi. Então, como eu não imagino que ele consiga ser randomizado pelo Shazam, eu vou colocar ele acima do Hal porque o Hal foi randomizado. O próximo personagem é o Ultraman. E bom, indo direto ao ponto sobre o nível de poder do Ultraman. Ele é uma versão alternativa do Superman, que tem feitos concretos até certo ponto, mas nada que seja muito chamativo, então não acho que seja interessante citar esses feitos concretos. Mas ele tem muito feito de escala muito absurdo. Como por exemplo, quando ele venceu como se não fosse nada, o Lonar, que é um novo deus, da mesma espécie que o Orion, Darkseid, Pai Celestial e etc. Então o cara era bem poderoso só pela espécie dele, a gente já sabe disso. Mas cara, ele tem alguns feitos mais interessantes também, como por exemplo, quando ele quebrou a mandíbula do Adão Negro, ele simplesmente tirou o Tef Adam pra nada, e ele também já conseguiu enfrentar o Mazaz, que é o Shazam da Terra dele, da Terra 3, e basicamente, cara, o Mazaz estava com o poder de vários outros personagens do sindicato, e ele não conseguia ganhar com poder próprio, ele tinha que usar esse poder de outros personagens pra conseguir ganhar do Ultraman. Mas o maior feito, assim, que me vem em mente do Ultraman foi quando ele conseguiu ferir o Mobius, que é literalmente o anti-monitor. Então, assim, em feitos concretos, ele fica devendo, porque o maior feito concreto
dele que me vem em mente foi mover a lua e tudo, mas em feitos de escala e conceito do personagem, o Ultraman é realmente muito forte. Eu acho que eu vou colocar ele acima do Crypto também, velho. Porque querendo ou não, numa luta direta, o Ultraman iria ganhar do Crypto. Então eu vou deixar ele acima mesmo. Próximo personagem é a Poderosa. E bom, a Poderosa nada mais é do que a Kara Zor-El da Terra 2 pré-crise. Ela não é do universo principal, mas ela vive nesse universo. E assim, uma coisa que eu tenho que deixar claro desde o começo é que eu já fiz um vídeo sobre o nível de poder dela. Então se você quiser saber de uma forma mais aprofundada, dá uma olhada aí no vídeo, porque eu falo muito mais sobre ela. Mas aqui na tier list eu vou ter que fazer uma versão meio resumida do nível de poder da personagem. Mas indo direto ao ponto. Nas HQs da Poderosa, não é muito incomum você ver ela enfrentando gente que destrói planeta ou coisa do tipo, personagens que são ameaça pra Terra inteira e etc. Então esse tipo de coisa é normal. Mas assim, ela tem muito feito de escala. Porque, por exemplo, ela vai conseguir em diversos momentos lutar contra o Superman, ela já conseguiu ferir o próprio Superboy Prime junto com a Supergirl, e ela tá basicamente no mesmo nível físico que a Kara, né? Então ela tem essa grande questão. E um diferencial que ela teve recentemente foi o soco dimensional, onde ela literalmente dá um soco e manda alguém pra outra dimensão. Mas não é poder bruto, não é força física dela simplesmente rompendo o espaço-tempo ou algo do tipo. Então não tem como colocar ela muito acima disso. Mas assim, só do conceito dela ser superior ao conceito da maioria desses personagens que apareceram na categoria B e na A, eu vou estar colocando ela aqui abaixo do Bizarro e acima do Erradicador. Mas como ela não tem feitos concretos e os poucos feitos de escala que ela tem não dizem muito sobre o quão bem classificada ela estaria entre esses personagens, eu vou deixar ela aqui. E bom, porque assim, nós temos um grande problema no que tange o nível de poder dela, porque por mais que ela seja uma versão mais velha da Supergirl, e então teoricamente ela deveria ser mais forte do que a Kara tem mais feitos do que ela, então é simplesmente impossível você escalar a Poderosa acima da Supergirl meramente porque ela é mais velha. Até porque você tem que levar em consideração que ela é do universo pré-crise, e as leis do universo pré-crise são diferentes do universo principal, porque no pré-crise, quando os personagens vão ficando mais velhos, os kryptonianos ficam mais fracos, enquanto na Terra principal, quanto mais velho você é, mais poderoso você fica. Mas vamos falar logo da própria Supergirl, né? E assim, uma coisa que eu também tenho que falar é que eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre o nível de poder da Kara. Ele não é tão novo quanto o da Poderosa, mas ainda é um vídeo que tem bastante informação interessante pra vocês. E assim, uma coisa, a Supergirl é erroneamente escalada por muita gente como superior ao Superman, só que ela não é e ela nunca foi. A grande questão é, a Kara Zor-El, como a gente conhecia, não tinha voltado desde que ela morreu no pré-crise, né? O pré-crise foi reiniciado pro pós-crise e aí a Kara nunca mais voltou. O que a gente tinha era a Supergirl matriz e não a própria Kara Zor-El mesmo. Mas aí o que acontece? Quando a Kara voltou lá no pós-crise, ela chegou na Terra e ela não tinha controle sobre os poderes dela. Ela simplesmente não conseguia se controlar. Ela demonstrava fisicamente muito mais poder do que o Superman, porque enquanto o Clark sabia o que ele estava fazendo e estava se segurando, a Kara não. E, inclusive, isso é algo explicado na única HQ que aborda essa suposta superioridade. É deixado bem claro pelo próprio Superman, inclusive, que se ele quisesse, ele poderia vencer a Kara. Justamente por causa disso. Porque a Kara não sabia o que ela estava fazendo, enquanto ele sabia, e por isso tinha rendido essas dúvidas no início. Mas desde 2005, onde essa história aconteceu, a Kara nunca mais foi sequer próxima disso. Ela inclusive é tirada pra bosta pelo Superman. Mesmo em conjunto, ela costuma apanhar. Então assim, a Supergirl não é tudo isso, mas ela ainda assim é uma personagem muito poderosa. Pra vocês terem uma base, no pós-crise, onde ela ainda era mais fraca, ela conseguiu junto do Superman desacelerar uma nave que tinha um universo de bolso dentro dela. Era basicamente uma nave que estava vindo pra Terra na velocidade da luz e estava com a massa de um universo inteiro. E ela e o Superman conseguiram desacelerar. Além disso, a Supergirl também já lutou contra o Superboy Prime e ela conseguiu fazer algumas coisas. Ela conseguiu causar alguns danos nele, coisas do tipo. E junto do Superboy, ela conseguiu conter ele. Além disso, ela é uma das personagens mais poderosas que tem no planeta Terra. Inclusive, a Assassina de Mundos citou que só a Kara e o Kal eram capazes de parar ela. Então, nessa brincadeira daí, você vai incluir um monte de peso pesado, como Caçador de Marte, Mulher Maravilha e coisas do tipo. E assim, eu sei que é questionável essa questão da Kara ser superior à Mulher Maravilha, e eu realmente discordo dessa informação, porque ela é a maior freguesa da Diana que tem. Ela costuma perder todas as lutas. Então, é bem debatível isso. Então, bom, daria pra você argumentar que a Diana é mais ou menos do mesmo nível físico que a Supergirl, só que ela vence por causa do marcial. Então essa citação não estaria necessariamente errada. Mas basicamente, via de regra, mesmo nas HQs mais modernas, nos momentos mais atuais dos quadrinhos, ela é basicamente abaixo do Superman. Ela é a kryptoniana mais poderosa que a gente teria naturalmente, digamos assim, entre os heróis pelo menos. Então não tem muito segredo.
segredo, eu vou colocar ela aqui acima do Krypto. E, cara, eu vou colocar ela acima do Ultraman, porque ela tem feitos concretos melhores, enquanto o Ultraman é só escala mesmo. E agora que eu tô falando de kryptonianos que tem alguns feitos bem absurdos em escala, vamos falar do Rogol-Zahar. E bom, o Rogol-Zahar, ele é uma criação do Jor-El, né? Ele é um kryptoniano que destruiu o planeta e odeia a própria espécie, porque ele não sabia que ele era de Krypton. E a grande questão é, o Rogol-Zahar é um personagem recente, ele é do Renascimento e tudo, e assim, na primeira aparição dele, o maluco já fez umas coisas muito absurdas, então vamos lá. Na primeira aparição do Rogol-Zahar, ele simplesmente tirou a Supergirl pra nada, nocauteando ela. Ele bateu em basicamente todo mundo que apareceu. Ele inclusive ganhou do Superman 2 a 3 vezes nesses combates. Ele matou o Homem Nuclear facilmente. Ele tirou o Zod pra bosta. E ele participou da luta com o Superman e com o Zod, onde eles tremeram toda a Zona Fantasma, que é literalmente uma dimensão infinita. É um pedaço basicamente de uma dimensão superior ao universo normal. Ela vem da esfera dos deuses e tudo mais. Então assim, cara, é um feito concreto, muito absurdo, e conceitualmente, ele é um kryptoniano que é feito para matar outros kryptonianos. Ele vence a maioria deles com facilidade, e ele tem um nível físico quase idêntico ao Superman do Renascimento, enquanto o Clark tá começando a se soltar. Então, bom, ele é absurdo. E ele tem uma grande diferença para basicamente todo mundo que apareceu nessa tier list aqui. Ele usa uma arma. No caso, é um machado extremamente poderoso. E assim, não tem segredo. Ele venceu a Supergirl. No futuro, ele aguentou mais de 1000 socos do Jon Kent e do Mon-El. Então é aquilo. Ele vai estar acima da cara. O próximo personagem é o Jon Kent. E assim, o Jon, ele tem uma grande questão. Ele tem um grande potencial e no futuro ele vai ser alguém muito poderoso. Porque assim, desde criança, o clarão solar dele, que é uma habilidade que até o momento só o Superman, a Supergirl e o Jon Kent demonstraram, que é basicamente uma explosão omnidirecional liberando todo o poder deles, o clarão solar do Jon tem muito potencial. Ele já conseguiu botar pra dormir toda a formação dos Titãs, com a Ravena criando um campo de força pra defender todo mundo. E ele, no futuro, necessitou de uma formação, basicamente, da Liga da Justiça, para conseguir conter essa energia. Então assim, o Jon tem muito potencial, mas feito concreto mesmo, ele não tem tantos, cara. Tem uma citação do Batman que diz que ele teoricamente deveria ser mais poderoso do que o Superman, mas é aquilo. Todas as teorias do Batman sobre o Superman costumam estar erradas, então não tem muito como você se basear nisso. Mas assim, o Jon, como eu disse, tem bastante potencial e ele já conseguiu ferir o Rogol-Zahar, ele inclusive quebrou os dentes do Zahar com um soco só. Só que o Jon teve que pegar uma grande aceleração para isso, não é ele parado fazendo um negócio desse. Mas assim, desde criança, o Jon conseguia enfrentar personagens que conseguiam ferir e vencer toda a Liga da Justiça. Então, o foco dele seria o potencial, mas em poder bruto, no momento atual, ele não tem tanto. Só que, lá na Crise Sombria, o Jon conseguiu segurar uma formação inteira de vilões, que tinha Apocalipse, Darkseid, etc. Mano, muito vilão, muito poderoso. E ele aguentou porrada de todo mundo até o Superman chegar. Além disso, ele já conseguiu enfrentar o Rogol-Zahar lá no futuro, junto com o Mon-El e tudo, e ele venceu. Só que, é a grande questão, o Jon, ele é muito um cara de potencial, mas de pouco feito concreto. Então assim, eu colocaria ele abaixo da Supergirl em poder bruto, porque, bom, além dele ser mais jovem, você ainda tem o fator de que a cara tem feito concreto, enquanto o Jon não tem esse tipo de feito. Ele tem muita citação e feito de escala, mas feito concreto que é bom nada. Então eu vou deixar ele até abaixo, cara, do Ultraman, porque se você for considerar feito de escala por feito de escala, ele estaria abaixo mesmo. E o próximo personagem é o Super Cyborg. E bom, cara, o Super Cyborg, ele é uma coisa bem interessante de falar um pouco sobre ele. Ele é um vilão do Superman relativamente clássico, mesmo que ele não seja necessariamente um personagem muito antigo, assim. Mas, cara, ele já conseguiu derrotar o Superboy Connor Kent, ele já simplesmente tirou o Mongul pra nada, ele já trocou golpes com o Apocalipse, ele já feriu o próprio Superman do Renascimento, ele já feriu o Erradicador, e, cara, ele vai lutar contra basicamente qualquer peso pesado que aparecer. Ele é um vilão realmente muito respeitado, tá? Ele não é um cara qualquer, não. Então, assim, ele é muito forte, de verdade, mas ele não tem feito concreto. Ele vai tirar outros pesos pesados pra nada, mas feito concreto que é bom nada. Então assim, eu diria que se fosse pra destacar o grande diferencial do personagem, é o fator de que ele é imortal, né? Mas assim, indo direto ao ponto sobre o Super Cyborg, eu diria que ele tá mais ou menos no mesmo nível do Erradicador. Não tem muito segredo não, então não tem nem muito que eu possa falar sobre ele. Mas eu vou deixar ele acima do Erradicador mesmo. O nível deles é tão próximo que é uma diferença bem pequena, eu diria. O próximo é o General Zod. E assim, o Zod, ele é bem interessante, cara. Porque assim, ele é um personagem que vai, via de regra, depender de escala também. Só que ele tem feitos concretos também. Primeiro, ele já nocauteou a Supergirl com um golpe só. Numa única porrada ele já botou a cara pra dormir. Ele já quebrou a mandíbula do Superman. Ele já causou danos graves no Clark, inclusive. E, obviamente, ele já conseguiu lutar contra o Superman e o Rogol-Zahar na luta que tremeu toda a Zona Fantasma.
Então ele tem feito concreto, ele tem feito de escala e ele tem conceito também. Então, indo direto ao ponto, eu acredito que, se você fosse colocar numa luta direta, seria justo considerar que o Zod talvez fosse superior ao Ultraman, mas o Ultraman tem efeitos de escala melhores, que é o caso dele ter ferido o Anti-Monitor. Então, por causa disso, eu vou deixar o Zod abaixo, mas é bem debatível. O próximo personagem é o Connor Kent, o Superboy. E assim, já desde o começo vou deixar claro, ele é superior ao John, quer você goste disso ou não. Basicamente, o Connor é um kryptoniano não puro, mas que em feitos concretos o bicho é ridículo. Como eu disse, ele já conseguiu junto da Supergirl vencer o Superboy Prime, e sozinho ele já conseguiu lutar contra o Prime em várias ocasiões. Na primeira ele morreu, mas em todas as outras lutas que eles tiveram, o Connor se saiu muito melhor do que antes. Ele conseguia ferir o Prime, conter ele sozinho, e ele até mesmo fez uma cicatriz no peito dele. Uma coisa que nunca se curou. Então assim, por mais que ele não tenha feitos concretos, o feito de escala dele é uma coisa muito maior. Então assim, por mais que ele não tenha feitos concretos, ele tem uns feitos de escala bem absurdos. E se você for considerar esses feitos de escala, ele seria inclusive mais forte do que a Supergirl. Mas eu diria que se você for levar em consideração a coerência e a consistência do personagem como foco principal, ele teria que ficar abaixo do Zod, do Ultraman e tal. O próximo personagem é o Kal-El, que é o Superman da Terra 2 pré-crise. O Superman que derrotou o Anti-Monitor na Crise nas Infinitas Terras. O cara que deu o último golpe e tal. E cara, eu não tenho nem muito o que dizer sobre ele. Ele é um Superman pré-crise, o que por si só já deixaria ele absurdamente poderoso, mas ele tem alguns agravantes. O primeiro desses agravantes é que ele realmente, cara, finalizou o Anti-Monitor. Querendo ou não, é um grande feito. E depois que ele voltou lá na Crise Infinita, ele lutou contra o nosso Superman, o da Terra Zero e tal. No Superman pós-crise e tudo mais. E eles estavam literalmente destruindo o espaço-tempo, trocando o soco. Então, cara, eu vou colocar ele aqui acima da Supergirl e abaixo do Zahar, mas eu diria que se ele reaparecesse nos dias de hoje, ele provavelmente seria acima deles, tá? Porque, bom, é um Superman pré-crise. Querendo ou não, ele tem muito respeito dentro da editora. É um cara que quebra a realidade no soco. Eu não tenho muito o que dizer em relação a isso. Só que o feito do Zahar de ter lutado contra o Zod e o Superman tremido da Zona Fantasma é um feito maior. Mas enfim, agora nós vamos falar dos 3 mais poderosos. Começando pelo Apoca, né? E bom, o Apocalipse, ele é um monstro que matou o Superman, ele é um personagem que vai simplesmente tirar pra bosta um monte de formação de herói e coisa do tipo. Então, via de regra, o Apocalipse seria um dos pesos pesados mais perigosos de você enfrentar num combate singular. Então, não tem segredo em relação a isso. Também não tem segredo que ele seria Rank S, e assim, a única questão que tem a ser deixado claro sobre isso é que o Apocalipse não é mais forte do que o Superman. O que é explicado no arco seguinte à morte do Superman, o arco A Revanche e tudo mais, é basicamente que o Superman, em todas as lutas que ele tem com o Apocalipse desde o dia em que ele morreu, ele não consegue lutar com tudo, porque o psicológico dele, o subconsciente do Clark, reduz o nível de esforço que ele faz, porque é como se na cabeça do Superman, se ele ficasse mais fraco e ele não fosse apto o suficiente de chegar a tempo, de enfrentar o Apocalipse e coisa do tipo, seria mais fácil pra ele, porque ele não precisaria lutar. Então tem toda essa questão. E isso é afirmado em vários arcos, não é só na Revanche não. No arco da Guerra do Gog, é explicado de forma direta que o Superman fica mais fraco física e mentalmente na presença do Apocalipse, o que por si só já é uma coisa muito importante, porque os poderes kryptonianos flutuam de acordo com o emocional do usuário. Então se você tá fraco mentalmente, você vai ficar mais fraco fisicamente também. Mas falando sobre feitos concretos, o Apocalipse consegue romper dimensões, tremer dimensões e coisas ridículas desse naipe. Não é incomum você ver ele fugindo de dimensão, quebrando a parede da realidade, por exemplo. Além disso, o Apocalipse é um outro personagem que eu já falei um pouco sobre ele aqui em outros vídeos, tem vídeo falando só sobre ele e tudo mais, então eu vou estar deixando aí pra vocês verem se vocês quiserem. Não vou me aprofundar tanto nele não, mas resumidamente é isso. Ele é um cara que pode destruir universos inteiros dando soco e tudo mais, mas que ainda é abaixo do nosso Superman, né? E assim, uma coisa que, como eu disse, né, o Superman, ele tem um grande agravante, que ele é mais forte do que o Apocalipse, mas ele costuma perder pra ele por causa dessa questão psicológica que eu falei. Mas, velho, indiscutivelmente, o Superman é a criatura mais poderosa do planeta Terra. Todo super-herói que você imaginar, em algum momento vai ter citado algo do tipo. E não necessariamente só heróis, né? Tem vilões também que já falaram sobre isso. Mas basicamente, ele é o principal anticorpo do multiverso DC inteiro. Então se for pra derrotar vilão, o Superman é o cara que vai ficar pra resolver esse problema. Então é isso. Mas tem uma questão também, né? O Superboy Prime, eu já vou até colocar ele aqui junto pra falar sobre os dois ao mesmo tempo, porque o Superman e o Superboy Prime não são muito diferentes em nível de poder. A única coisa que vai mudar mesmo é a moralidade. Mas falando de atributo físico, eu diria que na maioria dos casos o Superboy Prime iria se sobrepor,
Mas assim, falando de feitos concretos, cara, o Superman é o personagem mais poderoso da Terra. Ele vai tremer o universo, destruir dimensão, botar em risco as paredes da realidade, enfrentar criaturas de dimensão superior como o Mr. Mxyzptlk, o Vindictive e etc. Ele é um cara que vai fazer o impossível. Eu não vou ficar falando de feitos do Superman aqui, porque vocês já estão carecas de saber. Eu já fiz muito vídeo sobre o Superman. Seria basicamente chovendo molhado aqui. Mas é isso, ele é um cara que consegue destruir o multiverso inteiro, basicamente. Ele consegue destruir inclusive a própria Zona Fantasma inteira com um clarão solar. Então é isso, não tem muito o que dizer. Ele vence o apocalipse. Ele inclusive faz isso com certa facilidade em vários momentos, quando ele não precisa se segurar, ou que ele consegue superar essa fraqueza mental. Mas é isso. E agora sobre o Superboy Prime. Bom, cara, o Superboy Prime destrói realidades. Ele faz isso todo dia da vida dele, é isso, destruir realidades. Ele já destruiu todo o multiverso sombrio num soco. E, bom, ele morreu no processo, mas ainda assim é um feito muito impressionante. Mas, cara, conceitualmente, o Superboy Prime é o cara que vai fazer os absurdos. E como eu disse, poder bruto, por assim dizer, o Superboy Prime é superior ao Superman. Por mais que eles não sejam muito diferentes em nível de poder, porque eles sempre lutam e nunca é muito desigual. Eles estão sempre mais ou menos na mesma escala. Mas eu diria que é isso. Recentemente o Superboy Prime reapareceu e ele não chegou a lutar ainda, então a gente não sabe o que aconteceu, mas se eu tivesse que chutar, ele provavelmente vai se mostrar mais forte fisicamente do que o Superman. Porque a grande questão é que o Superman, ele não necessariamente é tão forte no dia a dia. O que acontece é que em situações de crise, o Superman vai se alimentar do inconsciente coletivo e ele vai ficar muito mais forte. Mas isso é coisa que eu também já falei em outros vídeos sobre o Superman, mas é isso. Cara, essa daqui foi a minha tier list. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido informativo pra todos vocês. E bom, cara, esse vídeo aqui é basicamente um podcast, né? Quase 1 hora só de arquivo bruto de gravação. E eu vou conseguir cortar bastante coisa dele, mas ainda assim vai ficar um vídeo comprido. Então tem bastante informação aí pra vocês. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem saber mais sobre algum personagem específico que apareceu aqui nessa tier list, comenta aí o nome dele que eu posso estar fazendo algum vídeo sobre ele e tal. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês concordam ou discordam das minhas opiniões. E aí a gente pode trocar um papo nos comentários, beleza? De qualquer forma, muito obrigado para todos que viram o vídeo até aqui, que deixaram o like, se inscreveram, se tornaram membro, hyparam o vídeo se aparece essa opção aí no celular. E é isso, muito obrigado para todo mundo e até a próxima e falou!